Estamos aqui com o pai Júnior de Xangô, hoje completando 50 anos aqui do Abacé dos Sete Montanhas, né? Uma das casas mais antigas e respeitadas da cidade de Bagé, né? Da saudosa mãe Tita de Iemanjá. Pai Júnior, que é o herdeiro também do axé, hoje está completando aí mais essa data emblemática. Vamos conversar um pouquinho com ele para saber como é que está sendo essa data tão importante, que é os 50 anos, né, de um abacé, de uma casa. Como é que está sendo para o senhor completar essa data importante, né, pro Ilê aqui, e também sendo sua avó, né, pai? Primeiramente, agradeço a vocês, agradeço aos meus amigos, as pessoas todas que estão aqui hoje nesse dia. E hoje é um dia muito importante na minha vida, porque eu acredito que tu construiu uma história e viver 50 anos dela é algo muito importante. E na verdade, eu vivi 32 anos dessa história aqui dentro, e hoje eu preciso completar essa data sem a presença física dela. Então eu acredito que isso tudo é um misto de mil sentimentos, né? Sim. Porque a minha vida, a minha história, está tudo aqui dentro. Então, acho que hoje o meu coração, como eu te falei lá no cassino no cinquentenário da mãe Iemanjá, eu acho que eu fui agraciado por ter comemorado os 50 anos de vasilha da minha avó, depois o cinquentenário do pai Chico, depois o cinquentenário de Iemanjá no cassino, e agora eu chego ao cinquentenário da casa que foi dada para mim cuidar. Então eu acho que isso é algo muito importante na minha vida, e eu acho que, como eu disse mais cedo, se amanhã eu tiver que ir embora, eu vou embora feliz, porque eu cumpri aquilo que ela me deixou e eu estou cumprindo aquilo que ela me pediu. Então eu acredito que dentro daquilo que ela me propôs e do que ela me deixou, eu estou conseguindo levar a bandeira dela adiante. Com certeza a gente vê, né, na casa que mãe Iemanjá é presente, né, aqui nesse Ilê. Mãe Tita também, né, tá em todo canto, um pouquinho dela. Como é que o senhor acha que ela estaria hoje, nessa data, né, do cinquentenário? Hoje ela estaria radiante, porque ela sempre gostou de ver a sua casa cheia, com seus amigos, sempre bem enfeitada, tudo muito bem decorado, porque ela sempre foi muito dedicada, sempre teve muito bom gosto, e ela sempre nos ensinou uma coisa, que tudo o que nós fizermos ainda é pouco. Sim. Porque tudo que as entidades nos dão, tudo que elas fazem por nós é impagável. E acredito que ela fez isso a vida toda dela, porque aqui está a sua essência, o seu suor, tijolo por tijolo, pedra sobre tudo isso que ela deixou. E a gente vê que é de raiz também a casa, pai, até pelo nome, né, Abacé Sete Montanhas. Hoje também a gente é difícil de ver, né, esses caboclos. Qual que é a importância desse caboclo para o senhor, né, e a importância também que era para a mãe Tita? Na verdade, eu acho que eu devo a ele a minha existência. Porque para quem conhece um pouquinho da história da minha avó, sabe que quando o caboclo realmente chegou, foi por um problema de saúde da minha mãe, que era pequena. E ele chegou, se identificou, e a partir dali ele começou a dar a sua prática. Então eu acredito que para mim, eu devo a ele a minha existência, né? E devo a ele tudo que eu tenho. Porque essa casa é dele. A gente sabe que a mãe Iemanjá está acima de tudo por ser orixá, mas esse chão, isso tudo foi dado por ele. E ele escolheu o lugar onde ele iria morar. Então eu acho que ele é tudo que a gente tem. Porque o dia que ele não quiser mais, acabou tudo. E pai, também tem, né, uma homenagem para a mãe Tita, que é o busto, né, que vai aparecer também daqui a pouquinho no vídeo. Como é que foi para o senhor ver, né, o busto, a semelhança da mãe Tita depois do falecimento dela? Na verdade, mexe muito com os sentimentos da gente, porque na verdade não tem como ser igual. É difícil ser uma réplica igual, porque Deus faz todos nós numa forma única. Mas eu acredito que mexeu muito com o meu sentimento, mexeu muito com a minha memória e trouxe muito a vontade de querer abraçá-la novamente e de querer escutar tudo que ela sempre me disse durante toda a minha vida. Perfeito. Pai, parabéns, né, mais uma vez por essa data emblemática e importante na vida do senhor. Tenho certeza que os caboclos, os orixás vão lhe abençoar muito. Obrigado. E da onde a mãe Tita estiver, ela vai estar olhando pelo senhor, com certeza. Todo o amor, né, e dedicação que o senhor tem pelo sagrado é exemplar, né? Até para quem está assistindo, que leve de exemplo aí a sua dedicação e a dedicação do pai Edu. Muito obrigado.
para finalizar, deixa um recado então para todos que estão te acompanhando no Kizomba, seus filhos, visitantes que vieram, né, até aqui sua casa. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, aos orixás, e agradecer aos meus filhos, os meus amigos, os meus irmãos incansáveis, as pessoas incansáveis em todos os momentos de estarem junto com a gente e aqueles que abraçam as nossas ideias e os nossos planos juntos. Então hoje é um dia muito feliz, quero agradecer a todos e que toda essa falange de caboclo, o caboclo que é o dono da casa, que eles possam emanar sua força, sua luz sobre todas aquelas pessoas que nos querem bem, as pessoas que sofrem, os necessitados, porque sempre alguém precisa de alguma coisa. Esse é o meu desejo para todos e o meu muito obrigado. Continue acompanhando imagens do cinquentenário aqui da casa da mãe Tita, do pai Edu e do pai Júnior. Gostaríamos de cumprimentar o presidente, pai Júnior de Xangô, e o vice, pai Edu de Oxalá. E assim saudamos todas as autoridades civis e religiosas que se encontram nessa cerimônia. Hoje, aos 29 dias do mês de março de 2025, comemora-se o cinquentenário desta instituição religiosa e comemora-se também tal data. É impossível não homenagearmos a sua idealizadora e dirigente, mãe Tita. Nascida em 10 de janeiro, Neiva Soares foi um grande nome, não só dentro, mas também fora das paredes de sua casa. Foi e sempre será mãe de 12 filhos, 3 destes já falecidos. Desde muito jovem, sempre muito independente, sempre buscou aquilo que desejava. Seu primeiro casamento foi Newton Souza, com quem teve 11 de seus filhos. Neiva criou seus filhos com dificuldade, mas sempre lhes ensinando os melhores valores da vida. Construiu uma grande família com dezenas de netos e um bisneto. Seu segundo casamento foi com José Antônio Brado Oliveira, com quem teve seu filho caçula. Ainda jovem, mãe Tita passou por dificuldades de saúde com uma das suas filhas e então começou a ter suas primeiras incorporações e assim iniciar sua trajetória religiosa. Foi uma mãe muitas vezes ausente, devido aos seus compromissos religiosos, mas sempre atenta aos passos de todos. Dedicou sua vida inteira a cuidar e ajudar aqueles que sua porta batiam, e assim fez até os seus últimos dias. Passamos então agora a palavra ao presidente do reino e herdeiro do axé, pai Júnior de Xangô. A todos, boa noite à minha família religiosa, boa noite aos meus amigos, boa noite a todas as pessoas que de alguma forma têm um carinho, e eu já nem digo pela minha pessoa, mas sim pela pessoa da minha avó e pela história dessa casa. Eu vou ler um breve relato, um resumo, um pouco da nossa história, porque como nós falamos hoje no almoço com meus tios, todos nós somos um pedaço disso aqui. E a nossa vida está aqui dentro, de todos nós. É com imensa alegria que hoje abrimos as portas desse reino para recebermos nossos amigos, filhos, netos, afilhados, irmãos da mesma goa, irmãos da mesma fé, adeptos e clientes. Em meio a tantas emoções, a única coisa que não podemos deixar ser maior é a tristeza. Minha avó detestava a tristeza e nos ensinou a fazer tudo com muita alegria, independente do momento que estávamos vivendo. Gostaria de agradecer primeiro a Deus, aos orixás e aos guias de luz desta casa, por nos permitirem chegar ao cinquentenário da mesma, sem jamais esquecer de agradecer a sua idealizadora. Ao longo da vida tivemos uma grande apoiadora, admiradora e protetora. Tivemos a melhor mãe e a melhor vozinha. Uma excelente sogra, sempre amiga dos seus genros e noras. Uma mãe sempre atenta e colaboradora. Uma vozinha impagável que mimava e colocava mau costume em todos os seus netos. Uma esposa difícil, mas sempre chamando o Zé Antônio. Sua casa sempre foi cheia, domingos com a família reunida, era sempre muita comilança, seus netos correndo pela casa e a frase que mais se escutava: deixa eu conversar, menino. Impossível não lembrar dos bordões: que tu quer mexendo nas minhas coisas, nega? Ou a minha garganta é diferente, é cheia de curvas. E até mesmo a minha cabeça é um computador. E tantos outros que sempre recordamos com carinho. Então, como falar da grande mãe de santo e tão conhecida mãe Tita,
dedicada, caprichosa, melindrosa, detalhista, aquela que sempre dizia: religião não é manga de colete, ou religião não é receita de bolo. Entre tantas histórias, a que mais nos encantou foi a história que a senhora fez. Construiu um grande palácio, dedicou sua vida à sua amada religião e nos deixou na certeza que estará sempre a guiar nossos passos. Agradeço por ter me dado todos os ensinamentos. Hoje devo toda a minha vida e existência religiosa aos teus ensinamentos. Seguirei teus passos e tua casa como tu me pediu, e avisou a todos. Enfim, para encerrar, agradeço a todos os presentes, amigos da casa, sem nunca esquecer aqueles que ajudaram a fundar esta casa. A Maria, a Dona Tânia, a Ivonina e aqueles que não se encontram mais fisicamente e que sempre deixarão boas lembranças. Seu Dari, Dona Isa, Dona Beta, Dona Juvelina, seu Carlos, que foi presidente por muitos anos, Regina, Denise, Ana Rita, a Bibi e tantos que por aqui passaram e também ajudaram a construir essa história. Agradeço aos filhos antigos dessa casa, como a Dona Tânia, a Gleci, o Zezinho, a Tia Negra, por continuarem zelando pela casa da mãe de vocês. Encerro lembrando das últimas palavras ditas a mim, nos seus últimos minutos de vida. E dedicando a todos aqui presentes, mas principalmente a minha eterna vozinha, ela disse assim: meu filho, obrigado por tudo. Em nome de todos os filhos da casa e de todas as pessoas que aqui se agasalham, gostaríamos de agradecer ao Pai Júnior e ao Pai Edu, estes que com maestria administram, mantêm, cuidam e zelam de uma casa cinquentenária. São 50 anos de fundação, fora tantos outros anos antes de registro. É uma responsabilidade muito grande serem dirigentes de um templo religioso que foi construído por alguém tão especial como a saudosa Mãe Tita. Alguém que deu seu sangue e suor por esta casa. Uma mulher que abriu mão de inúmeras coisas para se dedicar única e exclusivamente à religião. Fazer caridade e estender a mão sem escolher a quem. Passamos juntos por momentos difíceis após a perda material da matriarca desta casa. Mas não largamos as mãos. Mantivemos firme e sólida a raiz e o nome desta casa. O nome de alguém muito especial, uma pessoa íntegra e correta que era conhecida e querida por todos. Foi um exemplo de religiosa. Sim, religiosa. Porque ela fazia religião de verdade e se dedicava de corpo e alma a tudo que acreditava. O nome Mãe Tita tem muito significado e apreço, não somente nessa cidade, mas por diversos lugares onde passamos, sempre há alguém que a conheceu e que lhe admirava. Pois foi uma mulher determinada, batalhadora e guerreira, que deixou um legado para seus seguidores. Esta casa, que hoje completa 50 anos de fundação, já curou muitas pessoas, já alcançou muitas graças a tantos fiéis que por aqui passaram. Verdadeiros milagres. Uma casa que tem muitas histórias, muito fundamento e uma raiz sólida. Só temos a agradecer por tudo que o Reino de Iemanjá, a Bacia do Caboclo das Sete Montanhas e Cabocla Iracema representam em nossas vidas. Quantas pessoas nasceram e se criaram aqui nesta casa? Quantos tiveram como orientadores, pais e mães, as nossas amadas entidades de Umbanda e os nossos preciosos orixás? O Reino de Iemanjá não é apenas um templo religioso, uma terreira, uma casa de religião ou um ilê. O Reino de Iemanjá é nosso lar. Aqui somos família. Queremos dizer ao Pai Júnior e ao Pai Edu que temos muito orgulho de vocês e temos certeza que a Mãe Tita, de onde ela estiver, está cheia de orgulho de vocês. Vocês abrem mão de tudo para viver a religião, para cultuar o sagrado e se dedicarem de corpo e alma a esta casa e estenderem a mão a todos que lhes procuram. Não poderia existir ninguém melhor do que vocês para dar sucessão a tudo que foi construído aqui, a todo esse legado que foi deixado pela Mãe Tita. Ela sabia da competência e capacidade de vocês, e conhecia os seus corações melhor do que ninguém. Ela sabia que tinha plantado e cultivado em vocês uma das mais belas sementes, que dali seriam colhidos belos frutos. Hoje só queremos agradecer por fazermos parte desta família, por muitos de nós terem tido a oportunidade de vivenciar momentos especiais, tanto com vocês, como com a nossa saudosa Mãe Tita, que segue sendo tão respeitada nesta casa, porque até mesmo os que não a conheceram se referem a ela como Vó Tita. E principalmente por hoje estarmos aqui juntos comemorando esta data tão especial, juntamente com a nossa família religiosa e amigos. Simplesmente gratidão. As outras, Duda.
Vai lá, John. Estão sempre junto comigo e que confiaram a mim a certeza de que eu cuidaria e zelaria do que a minha avó mais amou na vida, que foi essa casa. Ela deu o seu suor, o seu sangue e tudo que ela tinha para viver aqui. O meu dever hoje é agradecer a vocês por poder estar junto comigo nesse momento e em todos os outros que vocês estão junto. Gostaria de pedir para o Nico, para o Gil, para o Negro passarem aqui. Negro. E é uma lembrancinha para vocês guardarem e terem certeza que ela vai estar sempre junto de vocês. Obrigado. E a da minha mãe, vocês não se preocupem que eu mesmo vou entregar para ela, porque uma coisa eu digo e vou dizer sempre para vocês: a gente nunca pode negar as origens da gente, e a gente nunca pode negar da onde um dia mataram a sede da gente. As pessoas que ajudaram a construir parte dessa história, a história dessa casa, pessoas que muitas vezes tiraram de si, tiraram da boca dos seus filhos para ajudar a pôr um tijolo, a pôr uma telha, a pôr um piso nessa casa. Então hoje o meu agradecimento vai para os filhos mais antigos da minha avó. Quero chamar a Dona Tânia, o Zé. A avó Ivonina não está aqui, mas o Marcelo representa ela. A Maria não está aí, Cristiano? Tu recebe pela tua avó. Esse. E aqui, nesse Cachorro, muito obrigado. Esse aqui é da tua avó. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês terem ajudado a minha avó a construir essa história. Mas, acima de tudo, vocês terem seguido o que ela deixou. Isso é certeza. Isso é amor. Isso prova que realmente vocês amavam a pessoa e a história da minha avó. Eu serei eternamente grato para vocês por me acompanharem. Vocês todos têm a idade de ser meus pais, minha avó, mas vocês estão comigo e vocês me respeitam como pai de vocês. Que a gente possa seguir junto e amigos sempre. Muito obrigado. Com o pai Edu, de Oxalá, diretamente da cidade de Bagé. Já conversamos com o pai Júnior, vamos conversar agora com o pai Edu, que eu tenho que te parabenizar, pai, como eu parabenizei, né, o pai Júnior, pela dedicação ao sagrado, né, aos caboclos, aos orixás. Como sempre, vocês são impecáveis, né, na dedicação e também todo o amor, né, que colocam quando vão fazer algum preceito, alguma festa para os orixás, caboclos, exus, enfim. Parabéns. Como é que está sendo para o senhor fazer o Jubileu de Ouro aqui da Casa da Mãe Tita? Primeiramente, boa noite, né? Meu agô a todos, a bênção dos mais novos e dos mais velhos, do meu babá, né? É um dia muito emocionante, né? Um dia que a gente relembra de tantas coisas, de tantas emoções, de tantos momentos que a gente viveu junto dela. Estar comemorando os 50 anos é um momento mágico, né? Infelizmente sem a presença dela, porque tenho certeza que ela amaria estar aqui hoje, né? Como de fato deve estar, né? Aqui perto da gente, mas é um dia imensamente alegre, um dia que a gente recorda muita coisa, então não tenho nem o que te dizer assim de tão emocionante que é, da gente lembrar do caboclo, né, lembrar do seu sete, das palavras que ele nos dizia, lembrar da mãe Iracema, né, que sempre tinha um abraço, um carinho tão bom para nos dar. Então é um dia de muitas memórias, né.
Falando em memórias, né, quando a gente entra já aqui no reino, a gente vê algumas lembranças ali, né, em fotografias, e também tem ali numa prateleira a roupa do caboclo e também vários itens, né? Como é que o senhor guarda, o senhor e o pai Júnior guardam para que se dure, né, há anos aí esses itens? É tudo muito preservado, né, e muito cuidado. São mais cuidados do que os nossos itens, né? Então ali a gente tem algumas fotos da toda a trajetória dela, com o pai João, com alguns irmãos, né? A foto da construção da casa lá no quadro que tem para assinar, né? E tudo é muito guardado e muito preservado. A gente tem depois ali naquela cristaleira, né, na entrada, que depois todo mundo vai ver, a coroa da Maria Padilha, né? Que foi dado para mim, ela me deu para mim guardar. Então eu guardo com muito carinho, com muito amor, né? Como se fosse das minhas entidades. E que de fato são, né? Porque se eram as entidades dela, também são entidades minhas. Então a gente guarda a coroa da Maria Padilha, a última roupa que o caboclo, né, que o seu Sete Montanha utilizou. Tem a placa da casa, né, que comprova a existência dessa casa desde 1975, né? Que ela foi registrada nessa data. Porque muitas pessoas acham que, e dizem que ela foi registrada muito antes, né? Mas na verdade ela existia muito tempo antes, mas foi registrado em 1975 e hoje a gente completa 50 anos. Temos também ali a primeira vasilha do Ecó, né, da mãe Iemanjá, que ela guardava assim como uma relíquia da casa, né, como de fato é. Tem a primeira imagem da mãe Iemanjá, e guardar uma imagem dessas e preservar é um pouco difícil, porque ela fica para o pessoal todo aqui, né, da casa cuidar. Então, também, né? Exatamente. Então a gente tem toda essa preservação, esse cuidado, porque são memórias, né? É a primeira imagem da casa. Então ela carrega além de um axé maravilhoso, né? Ela carrega muitas memórias. Falando em memórias, quais as principais lembranças que o senhor tem dos caboclos da Mãe Tita? Eu acho que as melhores lembranças que eu tenho, assim, seu Sete a gente via pouco, né? Porque o seu Sete vinha sempre nas festas dele, no aniversário dele, às vezes ele vinha na mata também. Então acho que as melhores memórias que eu tenho, assim, do seu Sete é das obrigações dele, né? Porque a gente faz obrigação para caboclo, né? A gente corta para caboclo. Então a gente, quando ele vinha para fazer as obrigações, com aquela força dele, né? Porque ele era um caboclo muito bruto, isso deixava a gente com aquela energia, porque ele conseguia passar a energia dele para todos os filhos da corrente, porque a gente via todo mundo se arrepiando, sentindo a presença do caboclo até que ele chegava. Então isso é muito emocionante, né? Da gente lembrar e da gente reviver isso. A mãe Iracema, que nem eu tinha te dito antes, dos abraços carinhosos, ela era muito doce, né? Uma cabocla muito doce, muito meiga, e geralmente a Mãe Tita não era muito de abraço, né? Então quando a gente queria abraçar a Mãe Tita, a gente conseguia abraçar a mãe Iracema, que sempre tinha uma palavra tão carinhosa para deixar pra gente, por mais difícil que fosse o momento que a gente estava vivendo, a mãe Iracema ela conseguia, num olhar, às vezes num toque, transformar o dia da gente e deixar a gente melhor ali para os próximos dias. E a Umbanda também, hoje a gente vê, né, no culto do Batuque, que está quase extinta, né? E vocês estão firmes aí, tocando e realizando homenagens aos caboclos. O que significa os caboclos, né, para quem não cultua, e também a importância, né, da vida de um religioso? Exatamente. Hoje a gente estava falando mais cedo, enquanto a gente estava organizando a casa, né, da importância dos caboclos, né, do povo da mata, um povo da cura, né, que traz a cura também. Então, assim, hoje está muito extinto, a gente não vê ninguém fazer festa para caboclo, né, como a gente faz aqui. Mas é um costume da casa, a casa é feita com caboclo. Agora há pouco eu também falava com alguns convidados que estavam ali, de que a casa em si, mesmo existindo o batuque, a gente tem mais presença dos nossos clientes, dos nossos amigos, dos consulentes, né, na sessão de caboclo, nas festas de caboclo, nas festas de Exu, do que no próprio batuque. Sim. Então a nossa cultura aqui, da nossa casa, né, é muito forte. Não é por nada que a casa foi fundada com o caboclo, né? Foi ele que deu início a tudo isso. Então é por isso que cada vez é mais forte e a gente traz isso para os filhos também, para não deixar que se perca esse amor, esse carinho pelo caboclo, pelo Preto Velho, pelo Cosme e Damião, né? Que hoje ninguém quer mais trabalhar com Cosme e Damião. E são entidades tão importantes, né? Que trazem tanto ensinamento para a gente, assim como o Preto Velho, que está se perdendo, né? É verdade. Parabéns, Pai Edu, pela preservação, né? O senhor e o Pai Júnior também são exemplos de religiosos. Quero agradecer, né, em nome do Kizomba, em nome da Giovana também, que está ali, mais uma vez a confiança, né, no nosso trabalho, que a gente vem aqui em Bagé, na casa da Mãe Iemanjá, né, no reino de Iemanjá. Quero que o senhor, para finalizar, deixe um recado para os seus filhos que vieram, seus convidados. Deixe um recado para eles que estão acompanhando no Kizomba.
Bom, então quero agradecer vocês, né, do Kizomba, como eu sempre agradeço, que são impecáveis conosco, impecáveis com a casa, são sempre muito carinhosos e muito educados, né? E para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para todo mundo que está aqui hoje, para as nossas visitas, né? Para os filhos antigos da casa que hoje não estão mais na religião, mas que estão aqui para nos dar um abraço, isso é muito importante, né? Para que a gente possa renovar as nossas raízes. Mantita sempre dizia que quando as pessoas vinham na casa da gente, isso renovava, trazia mais força para a nossa raiz. Então eu quero agradecer a todo mundo incansavelmente pelo trabalho, pela ajuda, né, por estarem aqui até para nos darem um abraço. E como é bom a gente receber um abraço num dia tão importante, né? Mas meu parabéns hoje principalmente vai para o Júnior, que fez tudo isso e move tudo isso, né? Eu me emociono um pouquinho porque ele está ali atrás e a gente sabe que não é fácil seguir uma casa de 50 anos e uma casa de uma história tão grande, né? Então, meus parabéns hoje é mais para ele, porque eu sei que ele move montanhas por isso daqui. E enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver vida, aqui eu estarei também. Tá aí, vocês acompanharam a entrevista com o pai Edu de Oxalá, continue acompanhando imagens do cinquentenário aqui do Reino de Iemanjá. Boa noite a todos, o agô, os mais novos e para os mais velhos. Hoje a gente está aqui no Reino de Iemanjá, no Abacé do Sete Montanha, comemorando 50 anos de terreiro, 50 anos de fundação dessa casa que abriga tantas pessoas, que já acolheu tantas pessoas na cidade de Bagé. Há exatos 50 anos atrás, 29 de março de 1975, a Mãe Tita, a nossa mais que amada Mãe de Santo, inaugurava o seu terreiro aqui na cidade de Bagé. Como todos sabem, né, e já deve ter dito nessa festa na noite de hoje, o Abacé do Sete Montanha e da Cabo Piracema já existia antes dessa data, porém não era aberto ao público, eram só atendimentos. E hoje comemoramos a data de registro desse reino, desse Abacé, tão importante na nossa comunidade, tão importante para a cidade de Bagé. Mas hoje eu estou aqui para deixar uma palavra de carinho, uma palavra de amor, para a pessoa que tanto cuida e tanto zela desse Abacé, que é para ti, Júnior. O B, como eu te chamo, né, carinhosamente. Hoje eu estou aqui para te parabenizar por essa força, por essa garra. Por ter me protegido, por ter me dado muito ensinamento. E acima de tudo eu agradeço para a Mãe Iemanjá pela oportunidade de ter ficado longos anos junto da filha dela, que me ensinou muito como mãe, como amiga, como orientadora, a minha caminhada religiosa. Se hoje eu estou onde estou, onde cheguei, aonde cheguei em termos de conhecimento, é a ela que eu agradeço, a minha saudosa Mãe Tita, grande amiga, figura de mãe que eu tive e que até hoje me faz falta. Lá no infinito onde ela se encontra, todos esses anos eu frequento Florida e estou muito feliz por chegar aos 50 anos da terreira e ela não poderia ter deixado em melhores mãos, paizinho Júnior. Queria felicitar ele. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu me sinto lisonjeada por ter sido lembrada numa data tão marcante que vão comemorar agora os 50 anos da Casa da Mãe Tita. A Mãe Tita, eu a conheci na casa de Pai João, sempre foi uma pessoa muito amável, muito na dela, ela era uma pessoa humilde. Ela chegava aqui, vinha 2, 3 vezes por ano nas obrigações lá no Pai João, calma, na dela, sempre sorrindo, era uma pessoa muito simpática,
mas o que ela mais me transmitia, porque eu ouvia os comentários do pai João e dos irmãos de santo que iam para Bagé com ele, que a casa dela era maravilhosa, que ela tinha muitos filhos, que ela tinha muitos clientes, mas a humildade dela era uma coisa muito marcante. E a mãe Tita me marcou assim. Ela marcou muito, eu acredito, a família religiosa do pai João. Esquecer, eu acho que ninguém esqueceu da mãe Tita, não. Uma pessoa que ela transmitia uma paz. Ela era um mar calmo. Como a senhora vê a importância da casa religiosa que completa 50 anos? É a história, a nossa história. Embora eu seja lá em Bagé, não é por a Tita ser minha irmã, mas pelo povo de terreiro, pela história do batuque no Rio Grande do Sul, isso é muito importante. É muito importante. Era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito boa. A Tita, a gente tinha uma amizade assim, não no dia a dia, mas quando ela vinha era aquilo, a Tita tá aí. Era uma pessoa muito educada, uma pessoa dócil, até para conversar, calma, entendeu? E é uma grande perca, entendeu? Uma grande perca. Como diz o outro, a gente tem a passagem na Terra, a gente sabe isso aí, não depende da gente, mas foi uma grande perca a maneira da gente ser tratado naquela casa, entendeu? Naturalmente, dormimos dentro do salão, uma recepção, 10. A gente de manhã se levantava, tinha um fogão a lenha, naturalmente tinha a gás, mas ela tinha um fogão a lenha, e quando a gente se levantava, a mesa posta, ela gostava muito de pão feito em casa, enfim, o que tu imaginar, se bota em cima de uma mesa de frios, coisas assim, ela colocava. E em cima do fogão, me lembro como se fosse hoje, água quente, leite, chocolate, tudo aquilo que a gente podia degustar, ela colocava. Era uma pessoa muito boa. Esse tipo de recepção na casa dela, não pelo que tinha para comer. Que eram bem grandes, ia bastante gente pro chão, saía bastante pessoas daqui da cidade para ir ajudar, né, bastante irmãos de santo. E uma das lembranças que eu tenho dela que éramos muito bem recepcionados, muito bem tratados, não tem nada a reclamar, desejar. No caso, as festas, os batuques eram muito bonitos. Das gurias, assim... O Zezinho também, né? Eu tenho uma lembrança boa do Zezinho, no caso, em terreiras, lá na casa do pai João, né? De ver o Exu, né? Trabalhando, né? Da branca e da negra, assim, são, pra mim, poucas, no caso, eu conheci as duas, né? Me lembro delas, né? Mas assim, a lembrança que eu tenho é de vê-las lá na casa, né? Trabalhando, enfim, né? E lembro, no caso até que tu fizeste eu me lembrar que a negra era a filhada da mãe, né? Aí hoje foi tu que me lembrou que isso daí eu havia esquecido, né? É uma satisfação, e 50 anos, são 50 anos de casa aberta, né? É muito tempo, né? É uma data bem importante, muito bonita, né? Para se comemorar, A mãe Tita, eu comecei a tocar na casa da mãe Tita aos meus 16 anos, né? Jovenzinho, comecei começando a tocar tambor, a cantar. Eu comecei a tocar tambor com 10 anos e aos 16 comecei a rezar. Então, meu início de batuque, coisa e tal, foi numa das casas, foi a da casa da mãe Tita, né? A mãe Tita foi muito importante, faz parte da minha história também. Eu faço parte da história da casa dela e ela também faz parte da minha história na religiosa. Então, a mãe Tita, eu só tenho a dizer coisas boas da mãe Tita. A mãe Tita foi uma pessoa muito boa. Comecei na história dela lá, o salãozinho de madeira, um salãozinho pequeno, um salãozinho bem humilde. E aí foi crescendo e se tornou esse ilê bonito, lindo, maravilhoso que é esse ilê da mãe Tita de hoje, né? Que ficou como herança para o neto dela, para o Júnior, para o pai Edu, para o pai Júnior. A memória mais forte eu posso dizer assim, ó,
sempre foi... Eu, quando comecei a tocar lá na Casa da Mantita, que o pai João me levou, eu ia para lá numa sexta-feira, a gente começava, ele matava, tocava a primeira obrigação no sábado, e aí ele vinha embora e eu ficava, né? A gente sempre fazia um chilezinho todos os dias, tinha sempre um chile. E eu ficava lá a semana toda, até a terminação, até ele voltar para fazer a terminação. Toda casa religiosa, toda casa antiga é importante. Toda casa que tem seriedade, que faz a religião com seriedade, com humildade e com comprometimento, né? Com os filhos, com as pessoas que procuram essas casas. Eu vejo como uma grande coisa, né? É tudo que a gente precisa, seriedade na religião. E isso a gente tinha na Casa da Mantita, hoje, tinha, né, antigamente, e hoje temos com o pai Júnior, com o pai Edu, né? Sim. Estou aqui para falar sobre os 50 anos da Casa da Mantita, na qual eu tive oportunidade de conhecê-la aqui em Rio Grande, na casa da mãe Ducha da Oxum. Eu era uma criança quando conheci a Mantita e eu escolhi esse lugar aqui, né, que é as docas do mercado público da cidade do Rio Grande, que foi onde a Mantita começou a sua trajetória religiosa, né, dentro da nação, na casa do pai João. Eu não tenho lembrança, assim, que eu convivi diretamente com a Mantita, mas eu tenho lembrança de ver ela na casa da mãe Ducha, de conhecer a mãe Iemanjá, de poder bater cabeça para a mãe Iemanjá. Fora desta homenagem, desta grande lembrança pelo cinquentenário de Iemanjá Ceci, da Mantita, de Iemanjá, da cidade de Bagé, uma das mais antigas da cidade de Bagé, que hoje, 29 de março, está completando 50 anos de fundação dessa casa. Uma casa respeitada, uma casa que é referência na cidade de Bagé e que até ao meu ver mesmo, ela merecia um busto numa praça pela representatividade que Mantita teve e ainda continua tendo dentro da cidade de Bagé. Parabéns, meu filho Júnior de Xangô, parabéns, meu filho Edu de Oxalá, por vocês manterem viva essa chama, este amor e esta fé. Eu sei, Júnior, o quanto dói uma saudade, porque eu também já tive todas as perdas possíveis na vida. Mas isso faz parte. Mas tenho certeza que a Iemanjá Ceci está muito, muito feliz em ver que a casa dela continua com o mesmo capricho, com o mesmo amor. Uma mulher que batalhou tanto, que começou do nada e chegou ao tudo. E deixou tudo isso para ti cuidar e manter. Que vocês possam ser abençoados não só nesse 29 de março, como sempre, todos os dias. Que Oxalá Mocochel, que abraçou vocês, que Iemanjá entregou, possa continuar com o alá dele em cima desta casa. Parabéns, cidade de Bagé, parabéns a toda a Goa da Mantita de Iemanjá. Um abraço do pai Chiquinho de Oxalá Mocochel. Aqui gravar esse pequeno vídeo para parabenizar meus irmãos de Bagé, aí do Abacé do Caboclo Sete Montanhas, do Caboclo Mãe Iracema, do Reino de Iemanjá, uma das casas de religião de matriz africana mais antigas da cidade de Bagé. E eu tenho muito orgulho de fazer parte, né, dessa data tão importante para vocês. Eu não conheci pessoalmente a Dona Tita, a Mantita, né, a mãe Neiva de Iemanjá, mas não precisa conhecer fisicamente, é só chegar perto, né, dessa casa maravilhosa, dessa energia maravilhosa, que tu vai sentir, tu vai conhecer, né, a energia que a mãe Iemanjá, que o pai Sete Montanhas, né, que a mãe Iracema deixou, né, plantado nesse local. Então, meus parabéns, né, a toda essa família maravilhosa e tradicional de Bagé. Meus parabéns ao meu irmão Júnior, né, meus parabéns ao meu irmão Edu. Meus parabéns aos meus sobrinhos que continuaram firme, né, nessa caminhada espiritual e também material, em nome da mãe Iemanjá, Ceci, e também em nome dessa banda maravilhosa da Maria Padilha, qual eles também continuam cultuando.
Então eu quero dizer para vocês, mais uma vez, os parabéns. Continuar uma casa com esse legado não é fácil. Eu tenho minha casa aberta há 20 anos e a gente já passa por cada percalço. E imagina vocês com 50, né, com toda a diversidade que tem na gestão de pessoas. Então eu desejo muita sorte, muito sucesso, que vocês tenham muito mais alegrias nessa casa. Carinho, o respeito que vocês me tratam. Para mim, vocês não são irmãos, parece para mim, vocês saíram de mim. Então, eu só tenho a agradecer o carinho, o respeito e o amor que vocês têm por mim. Que vocês sejam sempre abençoados por essa grande mãe em Manjá, que sejam abençoados por mim, pelo meu pai, Chapanã Sapatá. Que tudo que vocês precisarem, que puderem pedir para esse servo de Chapanã, esse servo de Mãe de Santos, esse servo de Oió, que vocês possam estar chegando até a mim e que eu possa dar para vocês aquilo que vocês merecem. Um abraço e um beijo no coração de vocês. Então, passando aqui para desejar meus parabéns, felicitar meus tios de Bagé, 50 anos de casa, são 50 anos de história, só quem já vivenciou por isso sabe a importância, sabe o sentimento, sabe a história, sabe a trajetória, sabe todo o caminho que foi para chegar lá. E não é diferente porque todos nós temos um percurso para chegar lá. Minha mãe esteve fazendo 50 anos, então sei bem o que é o sentimento de vocês. E para dizer para vocês que eu adoro vocês, adoro muito, muito, tenho um carinho enorme por vocês. E estou aqui para desejar tudo de bom para vocês, tudo de bom. Eu já posso estar sempre abençoando cada vez mais a trajetória de vida de vocês. Parabéns, Júnior, parabéns, Edu. 50 anos da terreira. 50 anos não é um dia, 50 anos dedicado ao amor, à fé, à nossa religião. E é muito linda essa história de vocês, que eu pude acompanhar um pouquinho. E é linda essa casa maravilhosa. É uma casa de família, uma casa de amor, uma casa dedicada aos filhos, à religião, e que a grande mãe Iemanjá esteja sempre abençoando vocês, essa família linda, né? Casa de Iemanjá, casa de força, casa de amor. Parabéns pelos 50 anos, meus irmãos. Fico muito feliz por vocês, que possam vir mais 50 e 50, para sempre serem comemorados com muito amor e sempre com bons amigos. Manos! E aí, como é que vocês estão? A bênção do nosso pai, eu já vou baixar o revista, eu vou passando aqui para deixar uma mensagem. Eu vou deixar para a irmã dizer para vocês. É isso aí, manos. Passando para parabenizar aos 50 anos, cinquentenário aí, que nós possamos chegar lá. Pela casa da mãe Iemanjá, por ti, Júnior, por ti, Edu também, por toda a família religiosa de vocês. Parabéns e que os orixás nos abençoem. Que assim seja, né? Olha aqui, ó, temos um vídeo dela, ó, diretamente aqui do reino de Iemanjá, Oxalá, tá? Que venha 50 a mais, que venha 10 mais, enfim, mas que os orixás sempre abençoem vocês. Parabéns pelo cinquentenário desta casa. Eu sempre digo para vocês que o maior amor da minha vida foi ela.
Eu não faço imitação de ninguém, porque às vezes as pessoas podem achar que eu imito o Pai Chico ou alguma coisa, mas quem convive comigo sabe. Pode até ser errado da minha parte e que se Deus tiver que me castigar, Ele pode me castigar. Eu digo pra vocês que eu não sei mais ser feliz. Eu tenho horas que eu tô contente. Mas eu perdi a grande pessoa da minha vida. A pessoa que cuidava de mim. Quem me entendia. Quem nunca me julgou. E que me abraçava em todas as horas. Então hoje, o que eu vou fazer pra ela é o mínimo. Porque o meu dever é levar o nome dela adiante. Até o meu último respirar. A partir de hoje, esse espaço que vocês estão vendo que foi revitalizado, recebe o nome de Mãe Tita Soares. E a partir de agora, eu sei que ela está em algum lugar, vendo, mas é uma simples representação para que a gente possa chegar e lembrar sempre aquilo que eu digo para vocês, que eu não sou o dono disso aqui. Isso aqui era da avó, do meu avô, e ela deixou para os orixás. Eu só sou a pessoa que estou cuidando, e vocês as pessoas que me ajudam. Então, nada mais justo do que fazer com que vocês lembrem sempre que isso tudo é de uma grande pessoa, chamada Mãe Tita. Vocês possam se sentir abraçados, que vocês lembrem sempre com carinho quando vocês passarem por aqui. Porque quando eu brigo com vocês para cuidar a casa, para não deixar as coisas se estragar, é porque eu acompanhei a minha avó longos anos e sei a dificuldade que muitas horas ela tinha de fazer as coisas. E ela nunca deixou de fazer. E isso vocês levem como exemplo na vida de vocês. A fé acima de tudo. Porque a minha avó venceu a vida dela toda só com a fé que ela tinha no santo dela. E isso foi a maior prova que ela nos deixou. O resto, tudo vai ficar aí. A gente vai embora, tudo vai ficar aí. A única coisa que a gente vai deixar foi o que ela deixou. Um grande amor, uma grande história e uma linda lembrança delas. Muito obrigado por todos vocês. Boa noite a todos, Lagoas irmãos. Eu queria parabenizar o Pai Júnior, o Pai Edu, pela essa festa maravilhosa de Caboclo, pelos 50 anos. E 50 anos é uma jornada muito grande. Eles estão de parabéns, tudo impecável e parabéns de muito axé para todos que vieram aqui. Obrigado. Muito obrigado. Júnior e Edu, hoje foi um dia de muita emoção para mim. É um prazer muito grande estar aqui nessa data tão significativa para vocês e acredito que para toda a comunidade de Umbanda aqui de Bagé. Desejo a vocês que essa missão seja levada com muita alegria, com muita paz, com muita vitória. Que vocês sempre possam estender a mão para alguém que precise, assim como a tua avó Tita fazia. Desejo muito êxito, muitas vitórias para vocês, Júnior e Edu. Que esse palácio continue sempre essa clareza de alegria, de harmonia e abracem a todos que procuram. Muito obrigada por existirem, muito obrigada por me convidarem para participar dos 50 anos do terreiro. Um grande abraço para vocês. Parabéns pela organização da festa. Está linda. Eu gostaria de parabenizar o Pai Júnior e o Pai Edu
pelo cinquentenário da casa, que continue sendo essa casa harmoniosa, de muita saúde, muita paz e muita vibração. E obrigado pelo acolhimento. Eu mais uma vez aqui na cidade de Bagé, né, no Reino de Iemanjá, a Bacia do Caboclo Sete Montanhas e Caboclo Iracema. Vim aqui prestigiar meus irmãos, né, e vim aqui nessa inauguração, né, dos 50 anos e também na inauguração desse centro histórico aqui, na verdade, né, desse cantinho carinhosamente feito em nome da Mãe Tita, né? Nada justifica, né, nada mais óbvio, né, com esse carinho todo dos guris, ter o busto dela, né, para que as pessoas possam conhecer, possam se ambientalizar com a face, né, com o rosto dessa Yalorixá tão importante para nós de matriz africana e também da Umbanda. Então dizer para vocês, guris, tudo de bom, a terreira maravilhosamente bem e que nós possamos comemorar 51, 52, 60, 70, conforme Deus e Pai Oxalá permitir, e que tudo de melhor, né, do Caboclo Sete Montanhas e da Caboclo Iracema, nós possamos usufruir de alguma maneira juntos. E um bom axé e obrigado sempre pela boa recepção. Boa noite, gente. Parabéns meus irmãos, Edu, Alfredo, pela belíssima terreira de Caboclo, pela belíssima homenagem que vocês fizeram pelos 50 anos de fundação da casa. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês desde ontem, né, ajudando no que foi possível ajudar. Quero dizer para vocês que a nossa amizade vai valer para sempre. Parabéns mais uma vez e tudo de bom para vocês. Obrigado. Bom, pessoal, uma boa noite. Queria aqui agradecer ao pai Edu, ao pai Júnior, e estou muito feliz, né? Sou filho carnal da Mãe Tita, sou um dos mais velhos, né? E a gente está muito feliz, a gente veio de Porto Alegre para prestigiar a festa maravilhosa, agradecer a todos que compareceram e não tem palavras, o legado da mãe está sendo seguido como ela sempre quis, né? É uma honra para nós ter vindo lá de Porto Alegre para comparecer ao evento, como sempre muito bom aqui ter essa festa, né? E não tem mais palavras a não ser agradecer. E mais, muito obrigado. Uma boa noite. Vocês sabem que a nossa Umbanda em dia de festa não faz a prece, tá? Então a gente já inicia defumando, tá? Isso aqui. Agradeço aos presentes, os ausentes, quem ajudou, quem não ajudou, todo mundo. Muito obrigado para vocês, tá? Uma ótima festa, tá? Uma salva de palmas para o seu Sete Montanhas.
casa, é a madrinha desse terreiro. Por isso que a gente sempre reverencia e sauda ela com tanto carinho. Uma salva de palmas para ela.
louvado seja assim a grande mãe Iemanjá que enviou a Mansa louvado seja assim o cordão da Virgem, o cordão do céu. Mansa louvado seja assim a porteira da frente, a porteira do fundo. Mansa louvado seja assim um doente no leito e um preso num carro. Mansa louvado seja assim todo aquele filho que dava. E uma salavado seja assim todo aquele filho que implorava misericórdia. Uma salavado seja assim toda a falange de Jurema, Jureminha, Juremar. Uma salavado seja assim o chefe guerreiro, assim cacique dessa seara. Uma salavado seja assim a caboclo da cena. Que com a sua barca consagrada assim ela possa navegar sobre a matéria dos seus filhos, sobre esse reino assim que ela nasceu. Uma salavado seja assim toda a falange de Ogum. Uma salavado seja assim toda a falange de Preto Velho. Uma salavado seja assim, como dizia o luado do hoje. Como dizia, meus filhos, essa lua possa ser sempre lembrada assim com muito amor, com muito carinho assim. E como dizia, a estrela assim que brilhava sobre esse palácio assim, que possa iluminar sempre assim, como dizia assim, o espiritual assim dessa seara. Essa data assim seja sempre lembrada pelos filhos ausentes, pelos filhos presentes assim, por aqueles filhos assim como diziam que sentiam saudade assim. Que o caboclo assim das 7 montanhas possa ter sempre assim uma flecha em defesa assim de cada um dos seus filhos, que ele possa guarnecer assim o seu reino. Uma salavado seja assim a caboclo da Sema, e com as suas marolas assim ela possa arrebentar na beira da praia assim, trazendo toda a paz, toda a sabedoria assim necessária. E com a licença assim da grande mãe que enviava Joel assim, que ela possa assim derramar os seus bálsamos de conforto assim, sobre essa seara, sobre os meus filhos assim. E um salavado seja assim os meus chegados a cá, e seja sempre pela prática do bem, por uma palavra de Deus.
Parabéns!